Vocês conhecem o trava-rosca? Você sabe onde usar e como usar? Se não souber, se liga no vídeo aí. Fala galera do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês a respeito do trava-roscas. Isso foi um pedido aí de um dos inscritos aí do canal. Então eu vim aqui para fazer esse vídeo para tentar ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o trava-roscas e como você deve usar, onde você deve usar e exatamente o que é um trava-rosca. O adesivo anaeróbico é mais conhecido, eu acredito, por Loctite. E Loctite é só uma marca, né? O verdadeiro nome é um trava-rosca ou o adesivo anaeróbico. Uma das principais características do adesivo anaeróbico é que ele é capaz de se curar, ou seja, ele vai se solidificar à temperatura ambiente quando ele for privado de oxigênio. Isso só vai acontecer quando for em contato com duas superfícies de metal. Por exemplo, quando você aplica um Loctite na rosca de um parafuso e você vai rosquear uma porca sobre aquele parafuso, existe um espaço entre o parafuso e a porca, quando você está rosqueando, de cerca de 25%. Este espaço que existe entre as duas superfícies, quando for usado num equipamento, numa bike, onde existe muita vibração ou existe muita força aplicada nesse equipamento, esse espaço com o tempo ele vai se mexendo com a vibração e acaba se soltando. Então o que o trava-rosca faz? Quando você aplica ele entre essas duas superfícies, você vai rosqueando, o produto vai preenchendo esses espaços, ele vai eliminar o ar que existe entre os dois, porque ele vai ser preenchido com o produto, e aí vai acontecer uma reação química em que o trava-rosca vai se solidificar e vai manter os dois produtos, os dois equipamentos travados. Ele, vamos dizer, ele cola os dois juntos. Existem vários tipos de trava-rosca que você tem que saber exatamente qual você vai usar no seu equipamento, porque existem trava-roscas que você não vai conseguir soltar. Mas no mundo das bikes, você praticamente vai usar dois tipos de trava-roscas. Um é o 222, dependendo da marca, vamos colocar um número na frente, pode ser 4222, depende da marca. E geralmente a cor dele é roxa. Ou então você vai usar o 243, que é o azul. Estes são os únicos trava-roscas que você vai usar na tua bike. Você não precisa usar nenhum outro tipo de trava-roscas mais forte na tua bike, não tem necessidade. O Loctite 222 é usado geralmente em parafusos com 6 mm de diâmetro ou menor. Já o 243 é usado entre parafusos de 6 mm de diâmetro até 20 mm de diâmetro. Ou seja, na bike você não vai encontrar parafusos com mais de 20 mm de diâmetro. Ele já é bem grande para qualquer tipo de equipamento que é usado na bike. Então, se você precisar de usar o trava-rosca, ou você deveria usar, use o 222 ou o 243, que é o roxo ou o azul. Não precisa usar o vermelhinho. Onde você deve aplicar o trava-rosca? Geralmente em componentes em que passam por vibração ou existe muita força aplicada nos dois componentes entre o metal, entre a rosca e o parafuso, ou a rosca e a porca. Aonde vibração for presente ou muito movimento, você deve usar. Geralmente os parafusos vêm com um trava-roscas de fábrica e você pode reaplicar o trava-rosca por cima desses parafusos. Se caso você remover um parafuso da bike que tem vamos dizer, aquela tintazinha azul sobre o parafuso, você pode reaplicar o trava-roscas por cima daquela tinta antes de montar. Não se esqueça de limpar o parafuso ou a superfície onde vai ser aplicado. Quais são esses equipamentos? Geralmente os parafusos da mesa,
os parafusos de suspensão. Dentro de suspensão usa-se muito Loctite, tem lugar que eles não podem se soltar, existe muita vibração. Parafuso de disco, parafuso da pinça, os parafusos da suspensão traseira, dos pivôs da suspensão traseira, mas sempre respeitando o torque que o fabricante pediu para que você use na bike. Então não se esqueça de fazer a limpeza correta das superfícies onde você vai aplicar o trava-rosca e use o torque correto. Um dos inscritos do canal perguntou para mim como é que eu faço para saber o torque numa mesa de carbono se ela não vem com especificação. Nesses casos, eu ia procurar um equipamento que seja similar, com a mesma medida de parafuso, geralmente é coisa de 5 milímetros um parafuso, e você vai aplicar o torque nesse parafuso correspondente àquele equipamento que tem o torque especificado. Na verdade, eu tenho muito medo de comprar equipamento em que não se especifique o torque, principalmente se é na frente da bike. Qualquer coisa na frente da bike, guidão, mesa, garfo, ou até mesmo a roda, tem que ser um equipamento que você está 100% seguro que aquilo não vai quebrar, porque se quebrar ali, é a tua testa que vai no chão. Então, por favor, galera, não compre qualquer coisa só porque é um equipamento de carbono. O carbono, ele, para ser um equipamento seguro e confiável, ele tem que ser fabricado por uma fábrica que você confie, né? Não é só porque usou fibra de carbono que o negócio não vai quebrar. A construção de um equipamento de fibra de carbono é feito de camadas e elas têm que serem dispostas de uma maneira em que mantenha a resistência do equipamento e que seja seguro. Tem muita gente fabricando coisa de peça de fibra de carbono, mas eles não estão usando a ciência para que aquilo seja construído, eles não estão testando, eles só jogam as fibras uma em cima da outra, produzem e vendem, por isso que é barato. Então você pergunta, por que esse aqui é mais barato que aquele? Porque o foi estudado, foi analisado, foi projetado, foi testado, e eles procuram encontrar uma maneira em que aquele equipamento tem uma flexibilidade para que possa te trazer um conforto, mas ao mesmo tempo aquela flexibilidade não pode comprometer a segurança ou a resistência do equipamento. Então toma muito cuidado comprando peças, principalmente essas peças que vêm desses websites que você não conhece, que não tem tradição em peças de bike. Isso pode te causar um acidente, colocar a tua vida ou a vida de um cliente em risco. Então toma muito cuidado com isso. Mas se você tem confiança no equipamento e ele ainda não veio com as especificações de fábrica, copie de um fabricante que seja parecido, que tenha as medidas parecidas. Geralmente esses parafusos de 5 milímetros, eles exigem um torque de 4 a 5 Nm. Então é só uma dica, como eu acabei de dizer, toma muito cuidado, galera. Toma muito cuidado com qualquer coisa na frente da tua bike. Tenha certeza que aquele equipamento é seguro. A parte de trás ainda você dá um jeito, mas na frente, quem já teve a experiência de um guidão quebrar sabe o que eu tô falando. Uma mesa se soltar é a pior sensação que vocês podem imaginar. Você tá ali numa descida, num downhill, o equipamento se parte, você virou passageiro da bike. E aí reza, meu amigo, e tomara que você saiba cair, porque o chão é inevitável, vai chegar bem perto de você muito rápido. Uma outra dica muito importante é que o trava-roscas ele tem uma data de vencimento, ele tem uma data de validade. Então, geralmente depois de fabricado, se passarem 2 anos da data de fabricação, ele já não vai funcionar como deveria. E se você abrir o recipiente onde vem o trava-roscas, ele só dura 1 ano. Então lembre-se disso. Se você tiver um na sua prateleira, no seu armário guardado lá há muito tempo, pode jogar fora que ele já não vai estar funcionando como deveria. Para que ele possa agir da maneira correta, ele tem que ser aplicado em superfícies limpas, muito bem limpas. Então remova qualquer tipo de sobra de óleo, de graxa,
ele tem que estar bem limpinho, seco, você aplica, ele vai funcionar assim como o fabricante desenvolveu o produto. Como é que você usa o Loctite? Bom, digamos que você tem um parafuso como esse, você vai simplesmente aplicar uma gota e já é o suficiente para que quando você começar a rosquear ou a porca ou o parafuso dentro do equipamento, ele vai se espalhar, preencher aqueles espaços que eu disse no começo desse vídeo, vai eliminar o ar e aí ele vai se curar, né? O tempo de cura do trava-roscas geralmente é de 24 horas, então evite ficar soltando o parafuso ou mudando o torque antes desse período. Bom, galera, existem circunstâncias em que às vezes você prepara a superfície do parafuso, do equipamento, tudo bonitinho, você vai limpar, vai colocar o Loctite. Você já prestou atenção quando você aperta aquele parafuso e faz aquele rangido que parece que está danificando todo o equipamento? Aquilo geralmente vem da parte de trás aqui do parafuso, ou aonde vai a arruela, se tiver arruela. Se não tiver, é exatamente aquele contato seco entre dois metais. Então, você aplica o Loctite na rosca, aí com um pincelzinho você dá uma lubrificada, né? Usa um pouquinho de graxa no pincel e dá uma lubrificada na arruela ou na cabeça, na parte interna da cabeça do parafuso, para que a hora que ele entra em contato com a superfície que você estiver aplicando o torque, ele vire, digamos, macio, sem fazer aquele rangido. Só uma dica. Então é isso, galera. Para aquele amigo nosso que tinha aquela dúvida sobre Loctite, deixa um comentário aí para mim, para ver se eu tirei sua dúvida. Se você ainda tem alguma dúvida ou qualquer outra pessoa, deixa aí no comentário que eu prometo vir aqui tentar explicar da melhor maneira possível. E, por favor, galera, vai mandando mensagens aí com mais dicas, com aquilo que vocês queiram saber. E eu prometo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Assim todo mundo pode cuidar da nossa amiga bike da melhor maneira possível. Beleza, então? Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí para que mais pessoas venham aqui, para que eu possa continuar motivado a fazer esses vídeos. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e bom pedal para todo mundo. Valeu!